Bem-vindos à nossa primeira aula da nossa série Desbloqueie o Seu Potencial. Essa série foi pensada para você, foi pensada para todas as pessoas que um dia sentiu bloqueado, um dia sentiu preso, um dia sentiu a necessidade de avançar, mas que não conseguia avançar, porque não sabe o motivo, não sabe o porquê, não sabe como fazer para avançar. Então segue comigo, essa série é para você, e hoje nós vamos dar início a essa série espetacular que vai de vez transformar a tua vida, transformar a vida de todas as pessoas que assistirem esse vídeo, que estiverem comigo nos próximos capítulos dessa série. Então, vem comigo e prepare-se. Senta na cadeirinha, arrocha o cinto e vamos comigo nessa jornada. Antes de mais, eu quero te pedir para tu colocares aqui um like, para compartilhar esse vídeo, mandar para a pessoa que tu vês que está se sentindo bloqueado, está se sentindo preso, está se sentindo incomodado, mas não consegue sair do lugar. Por quê? Porque não sabe o motivo, não sabe o porquê de estar preso nesse lugar aí. Então, manda esse vídeo para essa pessoa, manda esse vídeo para esse teu amigo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje, a vossa vida nunca mais será a mesma. E aqui vamos dar início a a nossa série com o tema mediocridade. Tu já ouviste alguma vez falar sobre esse tema? Tu alguma vez já ouviste falar sobre a mediocridade? E aqui nós vamos dar início a esse tema extraordinário que tem bloqueado o seu potencial, tem bloqueado o potencial de muitas pessoas aí, que é viver na mediocridade. A mediocridade tem impedido muitas pessoas de viver o extraordinário na sua vida. Por quê? Porque acham que o que está vivendo agora é o suficiente para poder viver a vida que merece viver. Mas que afinal, esse merece viver está te bloqueando a alcançar lugares ainda maiores. Está te bloqueando a alcançar lugares diferentes. Lugares altos, sonhos que tu tens sonhado e que tem te limitado. Por quê? Porque a mediocridade tem feito parte da sua jornada no dia a dia. E aqui, para vocês verem, nós vamos começar a explorar esse tema no dia de hoje, porque é o primeiro tema da nossa série, Desbloqueie o Seu Potencial, que é um tema forte, um tema que impacta, um tema que muda, um tema que te faz pensar. Então vem comigo pensar sobre esse tema. Então aqui, antes da gente continuar, eu quero me apresentar para você. Para você que nunca me viu, para você que não me conhece, não sabe de onde eu sou. Eu sou o Jefferson. Tenho um amor incondicional. Tenho um amor gigantesco para ajudar pessoas. A minha missão, o meu propósito de vida é, neste mundo, ajudar pessoas a alcançarem sonhos, lugares altos, lugares que nunca alcançou. Por quê? Porque um dia eu fui aí, um dia eu estava aí nesse lugar de sonhar, nesse lugar de não ver resultado em lado nenhum. Eu saí de uma cidadezinha lá do interior do Brasil, chamada Anápolis, Goiás. Vim desse lugar onde eu cresci em uma família, em uma cidade, em uma nação em que sonhos são impossíveis. Eu cresci onde uma nação, o sistema nos cria para que a gente viva limitado em sonhos, limitado em pensar, limitado em querer algo mais. E quando eu olho para trás, olho lá para aquele tempo, quando eu era criança, e que eu vivi lá naquela cidade, vivi ouvindo tudo aquilo, para mim eu tinha muitos sonhos, mas eu me sentia incapaz de realizar esses sonhos. Para mim era muito difícil realizar esses sonhos, porque eu vim de um lugar onde o sistema me criou assim, onde o sistema me fez assim, a escola me fez assim, que os sonhos, eles estavam aqui na minha frente, mas era incapaz de eu alcançá-los. Mas ao longo dos anos e ao longo da minha vida, eu comecei a me colocar numa posição de que não é impossível viver esse sonho. Não, eu tenho que viver. Eu preciso viver os meus sonhos. Eu preciso realizar todos os meus sonhos. Foi aí que tudo começou a transformar na minha vida. Eu tinha apenas 16 anos. Foi quando eu decidi sonhar e realizar esse sonho. Eu fui além. Eu saí dessa cidade, eu saí desse sistema e me imigrei para a Europa. Nessa imigração para a Europa, eu vivi muitos anos em Portugal. E nesse tempo que eu vivi em Portugal, eu comecei a perceber que os meus sonhos eram possíveis. Eu comecei a entender que eu estava limitado por um sistema e por uma nação que me bloqueava. E nessa virada de chave, eu vivi ainda alguns anos passando de degraus e degraus,
Até um dia eu decidi juntos, eu me casei na verdade, primeiro eu me casei, né, durante esse tempo, e nós tínhamos outro sonho, que esse sonho era ter um filho. Então a minha esposa, ela passou por um processo de infertilidade, que os médicos em Portugal diziam que era impossível realizar esse sonho. Ou seja, voltei de novo para estaca zero. Voltei de novo a pensar que era impossível, que eu tinha um sonho ali, mas que esse sonho era impossível de alcançar. Foi aí que nós começamos a perceber que nós estávamos vivendo mais uma vez na mediocridade. Estávamos no tá bom aqui, fico por aqui mesmo, tudo que eu tenho tá bom, esse ordenado, esse salário que eu ganho tá bom, essa vida que eu tenho aqui tá bom. Mas mesmo assim faltava alguma coisa. Faltava realizar o sonho de ser pai. Foi um dia que nós viemos visitar o Luxemburgo, e nessa visita para o Luxemburgo foi aí que tudo mudou na nossa vida. A mediocridade deixou de fazer parte da nossa história. Depois dessa trajetória toda, hoje eu posso dizer que eu sou Jefferson, sou filho de Deus vivo, esposo da Nadine, pai do Isaac, que hoje eu vivo aqui no Luxemburgo, que eu sou hoje coach e mentor de muitas pessoas, que hoje eu tenho uma missão grande e que eu sei o meu propósito, que é ajudar pessoas a alcançarem os seus sonhos, a entenderem que os sonhos são possíveis, que eles não são impossíveis. E a minha missão hoje aqui contigo também é fazer com que tu desbloqueie a tua mente, desbloqueie as tuas capacidades. Por quê? Porque para que tu possas ter verdadeiramente o teu potencial afinado, apurado, para poder alcançar aquilo que tu queres. Então vem comigo que a mediocridade, ela é o início, ela é a base do começo de uma vida estagnada, uma vida presa, uma vida onde não tem futuro, onde que o futuro tá bom como tá. E eu tenho certeza absoluta que tu, como estás aqui hoje, não viveste para viver essa vida como tu estás. Tu viveste para viver melhor, tu viveste para ter uma vida melhor do que aquela que tu tens hoje. Por isso, a mediocridade, ela tem te impedido de viver grandes oportunidades na tua vida. A mediocridade, ela tem te impedido de alcançar grandes projetos na tua vida. Por quê? Porque a mediocridade, o que ela faz? Ela limita a tua mente, ela limita a tua visão, ela limita a tua forma de ver as coisas, ela limita a tua capacidade de ouvir melhor, a tua capacidade de falar melhor, a tua capacidade de ver melhor. A mediocridade, ela te limita ao como está. É, por exemplo, como eu. Sem os óculos, eu consigo ver. E se eu decidir viver na mediocridade, tá bom assim. Tá muito bom assim sem os óculos. Mas eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que eu decido falar assim, não, tá qualquer coisa que não tá bem aqui, ok, eu me sinto bem assim como eu estou, eu não preciso realmente usar óculos no dia a dia normal, mas para eu conseguir ver melhor, para eu conseguir ver mais nítido, para eu conseguir ver as cores melhor, para eu conseguir ler melhor, se eu colocar o óculos e sair da mediocridade, eu começo a ver melhor. Por isso, a mediocridade, ela é tão importante a gente olhar para ela com urgência, porque ela nos limita a ver aquilo que a gente precisa ver. Ela nos limita a ver o próximo degrau. É como se a mediocridade é como se fosse uma nuvem densa na nossa frente, em que a gente sabe que tem algo melhor para nós, mas essa nuvem não me deixa ver, então eu, para mim tá bom como eu estou. Eu estou confortável aqui sentadinho, eu estou quentinho, eu tenho o meu sofá maravilhoso, eu tenho a minha casinha boa, e tá bom sim, eu consigo comer, eu consigo viver do jeito que eu estou vivendo. Tá bom. Tô sobrevivendo. E eu te digo uma coisa, tu não nasceste para sobreviver, tu nasceste para viver uma vida com propósito, uma vida com missão, para viver os teus sonhos, para realizar todos esses sonhos. Então a mediocridade, ela tem esse papel na nossa vida, que ela nos impede de viver essa vida que a gente merece viver, que ela nos bloqueia a gente de ver essa vida. E eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco sobre essa definição que eu trouxe para vocês, que é a mediocridade. A mediocridade e como ela é que impacta na vida e nas oportunidades. É preciso ser vista com muita urgência por todos que vivem dessa forma. Olha só que importante. É importante a gente olhar para ela com muita urgência. Se até hoje, se tu ainda não paraste para olhar, eu quero te convidar agora a refletir na tua vida.
Tu realmente, tu estás a viver, tu agora, reflete comigo, tu estás a viver a vida que tu sempre sonhaste em viver? Tu agora, neste momento, essa vida que tu tens aí tá bom pra ti? Ou tu acredita que tu ainda podes viver melhor? Como é que tu estás aí a pensar hoje? Como é que tu pensa e reflete sobre isso hoje? E a mediocridade, ela bloqueia a sua vida em todas as tuas capacidades. Olha só que forte. A mediocridade, ela te bloqueia. Por quê? Porque pra ti tá bom como tu estás. Tu tens uma porta, e nessa porta pra lá tem o teu sonho. Mas tu estás... A pessoa que vive na mediocridade, ela senta aqui e pra ela tá bom. Se ela tem o calorzinho, se ela tem a comida base, se ela tem a sua televisão para ver, se ela tem o ordenador suficiente para pagar suas contas e aguentar até o fim do mês sem nenhum cêntimo no bolso, sem nenhum centavo no bolso. Essas pessoas, elas estão bloqueadas em conseguir avançar para o próximo passo. Então, para elas, o fracasso tá bom. Para elas, viver como está, tá bom. E eu te digo, tu não nasceste para isso. Mais uma vez, eu vou te lembrar várias vezes nessa aula que tu não nasceste para isso. Tu nasceste para viver algo melhor. Para viver uma vida melhor do que essa que tu estás a viver agora neste momento. A mediocridade é uma escolha, não uma sentença. Que forte. A mediocridade é uma escolha, não uma sentença. Ou seja, pessoas decidem todos os dias viver na mediocridade. Pessoas decidem todos os dias viver parado, estagnado como está. Pessoas decidem todos os dias não buscar por algo melhor. Em que lugar dessas pessoas você se enquadra? Vocês sabiam que pessoas que 1% só do mundo, 1% das pessoas, de todas as pessoas do mundo, do planeta Terra, só 1% consegue ter o domínio geral do planeta? Por quê? Porque esse 1% decidiu todos os dias não viver na mediocridade. Decidiu todos os dias não viver parado, estagnado. Decidiu todos os dias fazer diferente. Essas pessoas decidiu fazer real os seus sonhos, fazer real, fazer valer a pena a sua missão, o seu propósito. Por isso eu te digo, a mediocridade, ela é uma escolha, não uma sentença. Quando nós decidimos viver na mediocridade, a gente está todos os dias escolhendo viver na mediocridade. Olha o impacto da mediocridade na nossa vida. Compreende as estatísticas sobre todo o efeito da vida. Olha só que interessante. A mediocridade gera um ciclo de insatisfação, levando muitos a não atingirem seu potencial máximo. Estudos recentes mostram que o número alarmante de pessoas se sentem estagnados em suas vidas. Só a ignorância. Olha só o que o José Alencar, ele falou. Só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade. Só a intolerância aceita o reinado da mediocridade. Que forte, gente. Quando esse estudo, ele trouxe para nós aqui um alerta de urgência. Nós temos que acionar aqui uma luzinha vermelha na nossa cabeça. Urgente, temos que ser urgente em sair desse lugar de mediocridade. Porque essas pessoas, elas estão paradas, na verdade, a pessoa que vive uma vida medíocre, ela está insatisfeita com a vida que tem. Ela acha que a vida dela, ok, estou bem como eu estou, mas eu não queria estar aqui. Mas eu decido ficar aqui. Isso é forte. Eu escolho ficar aqui onde eu estou. Eu escolho ficar parado aqui onde eu estou parado. Eu escolho viver nesse trabalho que eu não gosto, que eu detesto a vida inteira. Na mediocridade, as pessoas que vivem na mediocridade, elas decidem todos os dias viver assim. Todos os dias elas decidem ficar no lugar onde elas estão. Que isso daqui é o mais preocupante, é o mais alarmante. Por isso é que José Alencar, ele fala aqui, ó. Olha só, eu vou partilhar de novo. Olha só o que o José Alencar, ele fala.
Ele diz assim, ó, se só a ignorância aceita e só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade. Ele quer dizer o quê? Que só as pessoas que não sabem, só os ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que são diferentes de vocês hoje, porque vocês hoje estão tendo conhecimento do que é mediocridade, então só essas pessoas é que elas aceitam viver nesse reinado, porque ela está sendo reinada pela mediocridade. A mediocridade tornou um reino na sua vida, está dominando, está tomando conta da sua vida, está aqui a sua vida e a mediocridade está aqui tomando conta. E todas essas pessoas que vivem desse jeito, todas as pessoas que ficam dessa forma aqui, elas não conseguem atingir o seu potencial. Elas não conseguem atingir o máximo do seu potencial, porque elas estão paradas, elas estão estagnadas, elas estão presas na rotina de escolher todos os dias ficar ali, todos os dias ficar parada ali, que na verdade ela não está satisfeita com a sua conta bancária. Olha que interessante. Ela não está satisfeita com a sua forma de viver, ela não está satisfeita com a casa que tem. Mas, às vezes é tão desafiador dar um passo para frente que eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Então eu acabo contando historinhas, eu acabo deixando as crenças limitantes, que nós vamos falar a seguir sobre crenças, bloquear a minha capacidade, o meu potencial para ir à frente. Por isso é que hoje tu estás aqui, para desbloquear esse potencial. Até agora nós entendemos sobre mediocridade. Até agora nós entendemos o que a mediocridade tem feito na nossa vida, tem feito na sociedade, tem feito nas pessoas que todos os dias decidem, que escolhem viver na mediocridade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre crenças. Pega o caderninho, aponta aí um pouquinho sobre as crenças. E nas crenças, olha lá, vamos identificar crenças. Como é que a gente faz que a gente identificar essas crenças, esses bloqueios? Vamos começar pelo princípio base. O que são crenças? O que são crenças? Alguma vez tu já ouviste falar sobre crenças? Alguma vez tu já ouviste falar sobre esse tema, que esse tema é tão importante na nossa vida, que é a partir desse tema aqui, que é a partir desse lugar aqui, que tudo na nossa vida começa a mudar. É a partir deste momento aqui que a neurociência ela começa a explicar as mudanças na nossa vida, através da neuroplasticidade. Por quê? Porque as crenças elas estão todas dentro da nossa cabeça, estão todas dentro do nosso cérebro. E a neuroplasticidade, ela estuda sobre isso. E toda vez que a gente mexe nessas crenças, os nossos neurônios e as nossas sinapses neurais, elas começam a ser flexíveis e começam a fazer alterações dentro do nosso cérebro, para que essas alterações possam se tornar uma nova crença, fazendo com que essa crença faça com que a gente saia do lugar onde a gente está. A gente começa a viver diferente. É através dessa, aí é uma estrutura de ferramentas que a gente usa para poder desbloquear. E aqui a gente vai identificar crença. O que é crença? Crença é uma verdade absoluta que eu acredito. É algo que eu acredito, seja ela positiva, seja ela negativa. É algo que eu acredito como uma verdade. Nada muda. É isso que é. Seja ela consciente, seja ela inconsciente. Ou seja, ela está aí. Essa crença, ela existe na nossa vida. Essa crença, ela existe dentro da tua cabeça. Ela existe dentro do teu cérebro. Essa crença, ela está aí. Todas as vezes que tu decides, todas as vezes que tu tomas uma decisão, todas as vezes que tu dás um passo, todas as vezes que tu pensa, todas as vezes que tu age, tudo está ligado a essa crença. Seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela consciente, seja ela inconsciente. Ela está aí. Essa crença, ela existe. Isso é uma crença. É tudo aquilo que tu acredita como verdade, consciente ou inconsciente. Crenças limitantes são as ideias, está aqui escrito aqui, olha lá. Crenças limitantes são ideias preconcebidas que restringem nosso potencial. Elas podem surgir de experiências passadas e impactar negativamente a nossa capacidade de alimentar, de alcançar os nossos objetivos. Foi o que eu estava a dizer. Essa crença, ela te impede de agir ou ela te ajuda a agir? Ela te bloqueia ou ela te desbloqueia? Ela te faz andar ou ela te faz ficar parado? Isso são crenças. Essas crenças, elas nos movem todos os dias. Essas crenças, elas começam a mover na nossa vida. E essas crenças, elas vêm lá atrás. Elas começam a ser formadas na nossa vida lá atrás.
começa a formar do 0 ano aos 12 anos, são as crenças mais fortes da nossa vida. Por isso é tão importante, pais que vão ouvir esse vídeo, educarem bem os seus filhos, colocarem e instruírem eles a terem boas crenças, porque do 0 ano aos 12 anos a cabeça deles estão prontas para receber todas as verdades que eles vão viver para o resto da vida. E essas crenças nos afetam ao longo da nossa vida. Essas crenças, elas nos afetam ao longo de toda a nossa vida até a gente morrer. Todos os dias que eu decido alguma coisa, todos os dias que eu faço alguma coisa, está ligado a essa crença. Se essa crença ela for boa, as minhas decisões serão boas. Se essa crença ela é ruim, as minhas decisões serão ruins. Eu tomarei decisões conforme essas crenças elas estão enraizadas na minha vida. Por isso é importante a gente entender sobre crenças. Crenças são através das crenças que nós conseguimos desbloquear o nosso potencial. São através dessas crenças que a gente consegue fazer diferente a partir de agora. Porque essas crenças que estão na nossa vida, são elas que estão nos impedindo. São elas que estão nos bloqueando. São elas que estão fazendo a gente viver na mediocridade. São elas que estão fazendo eu ficar parado onde eu estou e não avançar. São essas crenças que me fazem ficar onde eu estou. E agora vamos falar de tipos de crença. Existem vários tipos de crença, tá? Mas os principais tipos de crença que existem são crenças da nossa imagem, da nossa autoimagem, né? São crenças de capacidade, são crenças de merecimento, crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento, que estão ligadas aqui em várias partes da nossa vida. Mas como nós estamos falando de mediocridade, eu trago essas partes aqui, que é autoimagem negativa, medo do fracasso, procrastinação e comparação constante. Essas crenças estão nos fazendo ficar parado, estagnado, porque ou não confiamos em nós mesmos, não confiamos na pessoa que nós somos, não confiamos nas minhas capacidades, que eu sou capaz de fazer diferente, que eu sou capaz de dar o primeiro passo. Essas crenças estão me bloqueando, estão me fazendo ficar parado no fracasso. Por quê? Porque eu fui criado para viver assim. Eu fui criado desde pequeno para pensar que eu nasci para viver assim. Quantas pessoas falam que não merecem viver o extraordinário? Ou ver aquele sonho, não, aquele sonho não é para mim, aquele sonho é para outra pessoa. Isso é crença. Ver pessoas, ver ricos e milionários e bilionários vivendo as suas vidas e esbanjando o seu dinheiro, ou investindo e ganhando muito mais e fazendo milhões e milhões de patrimônio. E muitas pessoas ficam paradas aqui olhando para essas pessoas viverem a vida que elas estão vivendo e sempre acham que não é possível. Não, essa vida não é para mim. Isso é crença. Isso é crença. Tá relacionado ao medo, tá relacionado à tua identidade, tu não sabes quem tu és. Tá relacionada à falta, à paralisia. Porque a mediocridade te faz procrastinar. Tu sabe todos os dias que tu precisa fazer alguma coisa, mas tu não avança. Tu não segue em frente. Por quê? Porque tu tá parado na procrastinação. E a procrastinação tem a ver com crenças. Tá relacionado a crenças. Outra crença é a crença de comparação. Pessoas estão vivendo a vida delas e eu quero me comparar. Não, eu tenho que ser como aquela pessoa. Eu só faço alguma coisa na minha vida se eu for igual a ela. E são crenças. Crenças de não merecimento. Crenças de não sou capaz de fazer algo novo para mim, se não fazer igual àquela pessoa. Cuidado. Cuidado, que essas crenças podem te impedir a viver os teus sonhos. Podem impedir de viver a tua vida. Agora vamos lá aqui para esta parte aqui, olha. Pessoas, elas estão constantemente precisando de ajuda para identificar essas crenças. Eu um dia precisei que alguém viesse me explicar, que um dia alguém viesse me mostrar sobre essas crenças. Eu um dia tive paralisada aí neste lugar aí também. E como que eu fiz? Como que eu identifiquei essas minhas crenças? Essas crenças, elas foram identificadas dentro de um processo de coaching, uma ferramenta extraordinária, que é o coaching. Eu já falei várias vezes e volto a falar aqui no canal para todo mundo, para o mundo inteiro ouvir. Não existe uma ferramenta tão eficaz como o coaching. O coaching ajuda a gente a desbloquear
que a gente nem tem como. O desbloqueio é extraordinário. A gente tem transformação diária através de um processo de coaching. A transformação é instantânea, através de ferramentas cientificamente provadas que elas são eficazes, que elas são capazes de transformar, que elas são capazes de mudar as neurápses neurais numa ferramenta de 20, 30 minutos. Então, dentro de um processo de coaching, a gente descobre que a gente consegue transformar a nossa vida, que a gente consegue mudar tudo isso, transformando a mentalidade com ferramentas extraordinárias, ferramentas incríveis, como eu disse. E dentro do processo de coaching, a gente tem ferramentas que fazem toda a nossa transformação, como a reprodução mental, reprogramação mental, visualização, como também o mindset empreendedor. São várias ferramentas que a gente usa para poder desbloquear, para poder nos desbloquear, desbloquear todo o nosso potencial, desbloquear a nossa vida, desbloquear a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, o quão importante é um processo de coaching na vida de uma pessoa. E a mediocridade, ela detesta um processo de coaching. Porque todas as pessoas que vivem na mediocridade, elas não conseguem fazer um processo de coaching. Porque esse processo de coaching, ela vai te fazer sair da mediocridade. Ela vai te fazer viver diferente, ela vai te fazer olhar diferente à volta. E não fica igual. Não fica a mesma coisa. Por quê? Não fica a mesma pessoa. Por quê? Porque dentro de um processo de coaching, não tem como uma pessoa entrar e ficar igual. Nós temos ferramentas incríveis que fazem a transformação, que fazem a mudança de mente, um mindset positivo, que muda as nossas estratégias, que muda a nossa forma de ver, que nos dá um plano de ação para alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas. Isso é um processo de coaching. Ele te pega como tu estás. Ok, estou vivendo na mediocridade há muitos anos, estou vivendo parado, estou procrastinando, estou cheio de crenças limitantes, de bloqueio, de incapacidade. Eu vim de uma família como eu, vim lá da minha cidade, como eu contei lá no início do vídeo. Eu vim de um lugar que estava sempre, que eu cresci com o sistema falando que eu não era capaz de realizar muitos sonhos, que o meu lugar era ali, que eu tinha que crescer ali, que eu tinha que seguir fazendo aquilo que me ensinaram, que eu tinha que trabalhar para os outros e ter o meu salário e ter o meu ordenado ali trabalhando para os outros. Eu cresci ouvindo isso. Então isso me formou crenças e só conseguia ter sucesso se eu trabalhasse para os outros. E hoje eu entendi que não é trabalhando para os outros que eu consigo ficar rico, que eu consigo ficar milionário. Posso mudar de vida, sim. Posso alcançar novos patamares. Mas existe ali um telhado, um plafond, em que se eu alcanço esse lugar, acabou. Trabalhando para os outros, eu alcancei ali. Eu nunca posso ficar mais do que o dono, o empreendedor, o dono da empresa. Então, quando eu sou dono, eu não tenho limites para crescer. Quando eu sou empreendedor, eu não tenho limites para crescer. Mas quando eu sou funcionário, eu tenho limite. Tá aqui o dono da empresa, eu tenho que ficar parado aqui, ó. Eu não posso crescer mais do que o dono. Porque se eu cresço mais do que o dono, ele vai me mandar embora. Se eu cresço mais do que o CEO da empresa, ele vai me mandar embora. Então não tem como crescer trabalhando para os outros. E eu cresci ouvindo isso. Que eu só ia ser feliz, que eu só ia construir uma família, que eu só ia comprar uma casa, que eu só ia comprar um carro, se eu trabalhasse para os outros. E são crenças que estavam me bloqueando. E eu vivi dentro de um processo de coach, mesmo essa frase aqui, ó, literalmente, mudar a sua mentalidade pode mudar a sua vida. Que a Carol Dweck, ela falou, ela disse, mudar a sua mentalidade pode mudar a sua vida. Mudar, aqui, ó, começa aqui. A mediocridade, ela acaba aqui. Quando eu começo a trabalhar aqui, acabou a mediocridade na minha vida. Ela não consegue mais ficar na minha vida. Como que eu faço isso, Jefferson? Como que eu mudo essa forma que eu estou vivendo? Como que eu desbloqueio essas crenças? Ok, já falou do processo de coaching, ok, já falou de algumas estratégias, mas existem várias ferramentas que podem ser aplicadas agora mesmo, neste momento aqui, tá? A gente já pode aplicar algumas ferramentas. Reprogramação mental faz parte de um processo com técnicas eficazes para reprogramar sua mente utilizando visualização, olha lá, tem várias estratégias, ó.
Afirmações positivas, promovendo uma mudança e o mindset que leva liberdade. Olha, leva à liberdade financeira e ao sucesso pessoal. Só através de uma reprogramação mental. Só através de palavras de afirmação. Só através de visualizações a gente consegue fazer essa transformação. A gente já começa a dar outros passos na tua vida. Existe, dentro de um processo de coaching, eu vou passar para vocês, pode escrever aí no caderninho, começar a viver na vossa vida, já é uma chave para vocês. Fazem um quadro da vida extraordinária. A gente chama de quadro da vida extraordinária no processo de coaching que a gente faz, que a gente trabalha. E dentro desse quadro da vida extraordinária existe, você vai pegar os seus maiores sonhos. Eu quero ter um sonho de uma casa espetacular. Vai pesquisar imagens em que existe essa casa dos teus sonhos. E pega essa casa, cola na folha ou faz uma colagem aí no computador. Quero um carro extraordinário. Vai buscar essa imagem nos bancos de dados, nas revistas, na internet, no Google. Busca. Corta essa imagem ou cola essa imagem. E assim vai construindo um quadro dos sonhos. E todos os dias tira pelo menos 5 minutos. Escolhe uma dessas imagens e tira 5 minutos. E desses 5 minutos, olha para essa imagem. Olha para essa imagem durante 1 minuto. Olha todos os detalhes dessa imagem. Depois, fecha os olhos 5 minutos, se visualizando lá dentro dessa imagem. Se pensou na casa, se visualizou a casa, então imagine entrando dentro da casa. Fecha os olhos. Olha entrando dentro da casa. Olha o rodapé da casa, olha essa porta. Vai entrando na sala, cozinha, os quartos. Vive esse momento durante 4 minutos. E faz isso repetidamente ao longo do tempo. Faz isso repetidamente ao longo do tempo. A tua mente começa a visualizar todos os dias isso. E ela começa a ser reprogramada. As crenças começam a ser reprogramadas aí. Ok, a minha mente, ela acredita que eu estou todos os dias dentro da minha casa. Então as crenças, elas começam a ser, não, eu sou capaz de ter a minha casa. Eu sou capaz de realizar esse sonho. O que eu preciso fazer para realizar esse sonho? E começa a vir estratégias, começa a vir novas ideias para poder realizar esse sonho até alcançar o sonho. É assim que funciona. É assim que a gente reprograma a nossa mente. É assim que a gente começa a usar as ferramentas ao nosso favor para a gente conseguir fazer as sinapses neurais elas desbloquearem e a gente alcançar os novos lugares. E eu vou te convidar aqui, vem junto comigo aqui. Porque o nosso objetivo aqui dessa série é que tu saias daqui desbloqueado. Eu quero que tu desbloqueie o teu potencial. Tá? Eu quero que tu saias daqui falando que valeu a pena estar aqui, que valeu a pena vir aqui até o fim, que valeu a pena seguir essa série essa série Desbloqueia o Seu Potencial comigo. Por quê? Porque o teu sucesso é o meu sucesso. Quanto mais sucesso tu tens, mais sucesso eu também tenho. Porque vais recomendar para as outras pessoas, porque elas precisam viver, elas precisam vir me ouvir. Vir ouvir esse rapaz que saiu do nada e está aqui me ensinando. Pega um caderninho teu, pega aí a folhinha que está aí contigo. Se tu estás no telemóvel, se tu está me vendo aí no teu telemóvel, não tem uma folha, não tem uma caneta, não tem problema. Pega o bloco de notas do telefone, põe a imagem para frente, puxa aí para o lado ou me ouve e escreve nesse bloco de notas os teus sonhos. Quais são os teus 5 maiores sonhos? Escreve esses 5 maiores sonhos na tua vida aí. Agora tu vai pegar um desses sonhos. Pega o sonho que tu consegue realizar em 1 ano. Que tu consegue realizar em 6 meses. Pega o sonho que tu consegue realizar mais próximo. Pega esse sonho. Agora, desse sonho, eu quero que tu fazes um plano de ação para esse sonho. Como é que tu vais fazer? Como tu vais fazer para realizar esse sonho? Qual é o primeiro passo que tu tens que dar? Tens que estudar? Tens que, não sei, fechar a boca se for da saúde? Né? Tens que ir para a academia, para o ginásio? Tens que treinar mais? Tens que procurar um outro trabalho?
tens que avançar o que tu tem, os planos e as ideias que tu tens feito. Se for um empresário que está me ouvindo, qual é o primeiro passo que tu tens que dar para poder mudar essa área financeira aí da tua empresa? Tens que, se calhar, demitir algum funcionário, tem que contratar mais funcionário, tem que, se calhar, entrar para o mundo digital, talvez tem que, se calhar, contratar uma inteligência artificial para poder te ajudar. Qual é o primeiro passo? Eu quero um plano de ação. E esse plano de ação ele tem que ser diário, tem que ser semanal e tem que ser mensal. Até a realização do sonho. Até a realização desse objetivo, até a realização dessa meta. Depois que escrever o passo a passo, eu quero que tu coloque data em cada uma dessas realizações desse plano. Se for procurar um curso, quando é que vai procurar um curso? Se é amanhã, se estás a ver esse vídeo, não importa o dia do mês, se for no dia 1, por exemplo, se amanhã é dia 2 e que tu tens que ir procurar esse curso, então amanhã, dia 2, eu vou me inscrever no curso. Dia 2, não sei, vamos dar um exemplo, 2 de novembro. Dia 2 de novembro eu vou me inscrever no curso e vou começar a estudar. Dia 2 de novembro eu vou procurar, eu vou mandar o meu currículo para aquele trabalho. Dia 2 de novembro eu vou tirar do papel a ideia. Eu vou atrás de um contabilista, eu vou atrás de um arquiteto, eu vou atrás eu vou abrir um canal no YouTube, eu vou abrir uma rede social focada para o meu trabalho, passo a passo. Quero data. Põe a data. E para ser mais específico, põe a hora que tu vai fazer a ação. Dia 2, meio-dia, dia 2, 10 da manhã, dia 2, 8 da manhã, eu vou me inscrever. Dia 2, 8 da manhã, eu vou dar o primeiro passo. Dia 8 da manhã, que tem que ser bem específica. Bem específica essa tua meta. Fazendo isso, eu quero que tu use todos os teus recursos à tua volta. Os teus recursos internos, os teus recursos financeiros, os teus recursos o que tu tens. Tudo que tu tens à tua volta. Mas o mais importante, eu quero que tu use a tua mente como recurso. Eu quero que tu use a tua mente, eu quero que tu use todos os dias a visualização desse objetivo, dessa meta. Porque essa visualização que te vai fazer todos os dias dar o passo seguinte para esse plano de ação. São recursos fortes, incríveis, que tu tens aí à tua disposição. E, para finalizar, chegou o fim da nossa live, do nosso vídeo extraordinário. Eu quero te convidar a colocar em prática tudo isso que a gente falou aqui. Primeiro ponto, identifica onde tu estás hoje. Como é que tu estás hoje? Tu estás sentado no sofá, tu está querendo ir para outros lugares, alcançar novos sonhos, mas não tem conseguido sair do lugar. Então começa a identificar aí o que tu tem te impedido, por que tu tá saindo, por que tu tá parado aí, por que tu tá sentado, não sente capaz, não sente merecimento, não sente que tu podes fazer algo novo, a tua família não deixa, o trabalho que tu estás, ele não te deixa avançar. Pensa no que é a escola, o lugar, as pessoas, os teus amigos estão te criticando, tem medo das pessoas te criticarem, tem medo da tua família, que tu identificou tudo isso. Tu já tem um plano de ação. Desse plano de ação, tu vais começar a visualizar. Primeiro passo, identificar. Plano de ação. Tu já tem, primeiro passo, identificar, na verdade. Segundo passo, o sonho. Ver qual é o sonho que tu tens. Qual é o teu maior sonho. E vamos focar os 5 maiores sonhos. Nós vamos focar no sonho que tu pode alcançar mais rápido. Se for em 2 meses, se for um sonho que tu consegue alcançar em 2 meses, é nesse sonho que a gente vai focar. Então foca nesse sonho. Plano de ação para esse sonho. Depois do plano de ação, visualização todos os dias. Visualização todos os dias. E para a gente finalizar, para a gente fechar com chave de ouro. Essa daqui eu só entrego dentro dos meus processos de coaching. Tá? Se tu sentes que precisa de uma ajuda, eu tô aqui para ajudar. Manda uma mensagem, comenta aqui embaixo, aqui, deixa um comentário aqui, deixa-me aqui o teu Instagram, ou então entra no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, @coachjeffersonandrade, deixa lá uma mensagem para mim, pra gente marca uma sessão de diagnóstico, uma sessão em que eu vou alinhar contigo
esse plano, eu vou alinhar contigo, eu vou te mostrar as crenças que estão te bloqueando, nós vamos identificar essas crenças, nós vamos identificar o que está te paralisando, né? E nós vamos fazer um plano de ação, nós vamos fazer um plano de ação para que tu possa sair desse bloqueio para alcançar os teus sonhos. E dentro desse processo, a gente vai usar, tem milhares de ferramentas adaptadas a cada um. Dentro desse processo de coaching, eu vou contigo fazer a ferramenta certa para poder te desbloquear e fazer com que tu avance. Visualizou? Já está visualizando todos os dias, né? Identificou o sonho, identificou onde tu estás, identificou o sonho, fez plano de ação, visualização todos os dias. Para finalizar esse plano, tu vais semana a semana ou de mês em mês, vais fazer o acompanhamento desse objetivo, dessa meta. Como é que eu estou daqui uma semana? Ok, já fiz isso, não fiz isso, tem que fazer isto. Não fiz isso, já fiz isso, dá um check. É um checklist. Finalizou tudo, agora está pronto para poder começar a desbloquear, para poder começar a viver a tua história, viver os sonhos que tu mereces viver. E para finalizar, eu quero te agradecer por ter estado comigo até aqui, por ter vindo comigo até o fim desse processo, dessa série incrível que nós estamos vivendo, que eu decidi fazer. Foi um momento que já há muito tempo que eu queria fazer, mas que eu ainda não tinha totalmente definido o que eu ia fazer. Então hoje eu estou aqui com vocês, defini e estou junto com vocês. Vamos embora. Desbloqueie o seu potencial e conquiste a sua liberdade. Tu só vai conquistar a tua liberdade se tu desbloquear o teu potencial. Só vai conquistar a tua liberdade se tu desbloquear o teu potencial. E o teu potencial está à tua espera, para que tu consigas viver de vez o sonho, viver de vez a vida que tu mereces, viver de vez tudo aquilo que tu mereces viver e que tu ainda não estás a viver. E aqui eu te deixo todo um passo a passo. Tá aqui meu Instagram, manda mensagem, entre em contato comigo, que eu estou aqui para te ajudar. Eu sou teu coach e eu estou contigo nesta jornada para poder te tirar de onde tu estás e viver o teu verdadeiro potencial. E para finalizar, não esquece de coloca um gosto aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe com que mais pessoas tenham essa oportunidade de poder desbloquear e ter consciência de desbloquear o potencial que tu tiveste hoje. Obrigado e até o próximo vídeo.